Tem a palavra, caro colega. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Vice-Presidente da Primeira Comissão, Sr. Comissário. Já falámos aqui hoje de situações relacionadas com corrupção, de mais transparência, a transparência inclusive dos titulares de cargos públicos. Nós temos algumas perguntas concretas, apesar do reduzido tempo. Falou de um maior escrutínio e falou no escrutínio que era necessário em relação à gestão da pandemia. Na sua tutela está a Procuradoria Europeia. Nós temos tido alguma dificuldade em Portugal em obter algumas informações que creio que, aproveitando a sua presença, podem ser importantes. Existem esclarecimentos que têm sido pedidos para apurar por parte da Procuradoria Europeia em relação aos contratos celebrados pela Sra. Ursula von der Leyen e o CEO da Pfizer, nomeadamente estes contratos em concreto, que continuam a ser cedidos ao Parlamento Português de forma truncada e que sabemos que as informações que temos através dos mídias é que as solicitações feitas pela Procuradoria Europeia também não obtiveram resposta, nomeadamente naquilo que se refere a uma pré-negociação que existiu relativo a estes contratos. Estes contratos ditaram que Portugal ficasse honorado com mais de 100 milhões de euros de compras de vacinas, que nos últimos dias sabemos que mais de 3,5 milhões dessas doses foram deitadas para o lixo por ultrapassarem o prazo de validade. Achamos que é importante, por uma questão de transparência, que seja esclarecido e saber se nos pode ajudar nesta situação de maior esclarecimento, visto que junto do Governo português temos tido dificuldade no escrutínio. Em relação à nomeação de cargo para Procurador Europeu, também temos tido em Portugal uma situação que não chegamos ainda a um consenso, porque Portugal ainda não apresentou os seus 3 candidatos finais a esta Assembleia, de forma a garantir que não tenhamos uma situação idêntica àquilo que temos em relação ao Tribunal de Contas Europeu, que continuamos sem um representante português, e neste momento, em relação ao Procurador Europeu, temos uma situação algo caricata, até na questão da transparência, da celeridade da justiça, em que um dos candidatos apresentados estava, de facto, envolvido num processo de alegada corrupção e de favorecimento pessoal e de abuso de poder por parte de um ex-primeiro-ministro português detido em 2014 e que, entretanto, ainda não foi sequer julgado, o que tem demonstrado, de facto, que alguns processos demoram muito em Portugal. Um dos candidatos era claramente um dos juízes envolvidos em todo este processo. Perceber de que medida é que esta falta de nomeação e de indicação do nome por parte de Portugal fragiliza a imagem de Portugal dentro deste processo. Uma pergunta muito rápida em relação ao ChatGPT e perceber qual o futuro do ChatGPT e como, enquanto Comissário, como é que vê a forma de proteção de toda a Europa e de todos os concidadãos e cidadãos europeus. E depois perceber também outro dos motivos que nos vai embaraçando nesta Assembleia da República é a questão de até hoje não termos conseguido fazer uma transposição clara da questão da diretiva comunitária relativa aos metadados. Já são muitos anos em que esta situação se vai arrastando. A forma como a transposição estava a ser feita tornava-se inconstitucional e daí também a origem de uma revisão constitucional, não só por esse motivo, mas que estamos a fazer a revisão constitucional neste momento, mas de que forma é que o facto de não termos a transposição da diretiva comunitária feita pode estar a prejudicar algumas situações de investigação com os parceiros europeus. Falando, para terminar, desta questão dos parceiros europeus, e obrigado pela tolerância, Sr. Presidente, mesmo para terminar, como é que vê nesta questão de maior transparência e separação de poderes o facto de, desde outubro de 2022, o gabinete da Interpol e da Europol em Portugal estarem sob a dependência direta do Primeiro-Ministro português? Se considera ou não que esta dependência hierárquica é um caminho perigoso que se está a tomar na democracia portuguesa? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Darei a palavra ao Sr. Presidente. Volto a chamar a atenção que estamos cada vez mais condicionados. Admito por minha culpa por ter sido excessivamente tolerante, mas peço a vossa colaboração. I will try to be brief, Chair, because there are many questions. First of all, about the European Public Prosecutor Office, it's the best em relação ao Ministério Público Europeu, a melhor demonstração que temos um organismo independente. Portanto, isto foi um anúncio que foi feito pelo Procurador Europeu, o que fala em relação, portanto, à investigação, portanto,
das vacinas. Ora, terá que falar ao Procurador Europeu, porque eu não tenho informações concretas sobre isso. O Ministério Público Europeu é independente e temos que, obviamente, respeitar essa independência. Obviamente, eles trabalham em diversos dossiês, como este. Aquilo que tentamos fazer é dar-lhes mais ferramentas, mais recursos, tal como foi dito, para as autoridades portuguesas. Se olharmos para a evolução do Ministério Público Europeu, também foi grande. O mesmo aconteceu em relação aos funcionários e para a digitalização. Mas em relação ao conteúdo da investigação, isso não sei exatamente em que ponto é que está, mas o Lacovesi está disponível para falar aos representantes dos parlamentos dos países, para falar exatamente daquilo que estão a falar de uma forma geral. A única coisa que sei é que houve um anúncio de uma possível investigação. Em relação à designação do novo procurador para Portugal, insisti uma vez mais esta manhã na necessidade de fornecer três nomes para três candidatos. Eu sei que nós queremos receber, portanto, esses nomes de três candidatos no sentido de organizarmos um processo de seleção para não repetirmos, enfim, os debates que tivemos no início da presidência portuguesa. E é bastante importante e também é importante aumentar o número de representantes do Ministério Público Europeu aqui em Portugal. A ideia era aumentar para o dobro o número. Em relação ao ChatGPT, duas coisas. Em primeiro lugar, temos em curso investigações no que diz respeito à aplicação do RGPD, do Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas isto é importante. É necessário que haja salvaguardas em relação aos dados que são recolhidos e também ao consentimento referente à retenção de dados e também dificuldade ao nível de perceber a situação dos dados das crianças. Portanto, quais são os mecanismos que temos para proteger as crianças. E agora, no Parlamento, estamos a debater, enfim, a situação ou ter em conta situações como a inteligência artificial e a responsabilidade que a inteligência artificial pode ter neste processo. Obviamente, em relação à transposição comunitária, temos a falta dessa transposição. Não tenho, contudo, informações específicas em relação às coisas concretas que referiu. Depois a sua pergunta teve a ver com a Interpol ou Europol? Interpol. A Interpol não é uma geração europeia. E a Europol também? Eu penso que é a Interpol. Portanto, é verdade que, com efeito, nós tentamos trabalhar com um corpo independente, mas é uma organização policial, não é judicial, e vou tentar obter mais informação acerca disso, porque a Interpol não é um organismo aberto e o organismo europeu é Europol, e estamos a trabalhar, portanto, exatamente com eles.